Boa noite, web espectadores e web espectadoras. É com muito prazer que eu me chamo professor José Colasso e estou inaugurando aqui o nosso primeiro programa da série NEANF apresenta Encontro com as Ciências Sociais, né? Falando rapidamente com vocês, para vocês entenderem o propósito desse programa, esse programa ele é uma produção do Núcleo de Estudos Antropológicos do Norte Fluminense, Luiz de Castro Faria, núcleo esse de pesquisa que tem sede já desde 2014 na UF Campus, né, no Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional de Campos dos Goytacazes, e um grupo também que reúne estudantes, né, de ciências sociais, mas também de outras áreas de formação, em torno de investigações, de pesquisas de caráter qualitativo e etnográfico sobre processos sociais que envolvam conflitos, litígios, disputas entre grupos sociais, naquilo que tem se chamado já há algum tempo, sobretudo na antropologia brasileira, de administração de conflitos, né? Então, o núcleo tem reunido, né, estudantes com esse interesse, sob minha coordenação, estudantes que têm participado de projetos dentro e fora do núcleo e que têm direcionado as suas pesquisas de campo para a elaboração, né, esse é um dos objetivos também dessa reunião, para a elaboração de trabalhos monográficos, né, dos chamados trabalhos de conclusão de curso, né? E sobre isso a gente vai falar mais na frente aqui do programa. Bom, eu, como falei mais cedo, me chamo José Colasso, sou antropólogo, sou professor do Departamento de Ciências Sociais da UF Campus e também professor, né, do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança, que é o segundo programa de pós-graduação em Antropologia da UF, né, em Niterói, e esse núcleo, né, o NEANF, ele é ligado, ele é associado ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, INEAC, né, que é o Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos. Ele está ligado ao INEAC a partir de um subprojeto, também que congrega, né, interesses, né, de pesquisa, de interlocução e de produção de trabalhos coletivos com a rede nacional e internacional de pesquisadores, coordenados pelo professor Roberto Cândido Lima, e com sede também na UF em Niterói, lembrando que, inclusive, o INEAC foi o primeiro instituto nacional de ciência e tecnologia que se consolidou uma sede física, né, na UF Niterói, o que muito nos orgulha de participar desse projeto. Bom, sem mais demoras, eu estou aqui esperando o ingresso, né, aqui no estúdio, de mais um dos convidados, né, que por alguma razão não está conseguindo acessar aqui a nossa live, provavelmente alguma razão técnica, mas eu vou apresentar em linhas gerais, até para que as pessoas possam chegar e conhecerem um pouco a ideia do programa. Eu vou apresentar para vocês, de uma maneira geral, qual é o objetivo, então, né, dessa série de programas que o NEANF inaugura hoje, né? O NEANF apresenta, e aí a ideia é encontros com as ciências sociais, é justamente uma tentativa do nosso grupo de conversar, de apresentar, na verdade, para os jovens estudantes, sobretudo os ingressantes, né, no curso de Ciências Sociais, seja ingressante no nosso próprio curso de graduação da UF Campus ou outros cursos de Ciências Sociais espalhados pelo Brasil afora, um pouco do que é o curso, né, e a formação
do ponto de vista de quem encontrou as ciências sociais, né? Então, por isso que a gente vai ter nessa série de programas, que, como eu falei, começa hoje, né, convidados de diferentes gerações, mas que ou cursaram ciências sociais e hoje são profissionais, como é o caso, inclusive, dos nossos 2 convidados de hoje, ou convidados que, de alguma forma, se encontraram com as ciências sociais nas suas trajetórias de formação, nas suas trajetórias acadêmicas, né? Então, essa é basicamente a ideia. A gente considera, e não é de hoje, que nós comunicamos muito pouco, né, sobre o que nós fazemos, sobre nossa formação, sobre os propósitos profissionais e o valor profissional também da nossa formação e da nossa área profissional. E nada melhor, né, do que colocar as pessoas, né, que passaram, que tiveram, como a brincadeira do título sugere, né, que passaram pelas ciências sociais, e que se encontraram com as ciências sociais, que elas falem sobre essas experiências, né? Então, a ideia do nosso programa é um pouco essa, né? Infelizmente, recai uma série de estigmatizações, né, e depreciações sobre a formação científica no Brasil, sobretudo nos últimos tempos. Mais ainda, recaem esses estigmas sobre a formação na área profissional das humanidades. Então, nada melhor do que colocar as pessoas, né, os profissionais, jovens profissionais ou profissionais já experimentados, para falar com o público, sobretudo um público ingressante nessa área de formação e nessa área de atuação profissional, para que a gente consiga, então, aí, conversar um pouco sobre o que é que nós fazemos, não é? Os propósitos da nossa profissão, né? As diferentes formas de atuação, né? Dentro e fora da universidade. Então, esse programa, o NEANF apresenta, é um programa que tem esse propósito. E, finalizando, essa rápida apresentação, ele se junta a um esforço coletivo, né, do curso, né, de graduação em Ciências Sociais, mas principalmente ao esforço do grupo de trabalho das atividades remotas, né, composto por colegas do Departamento de Ciências Sociais, né, das nossas áreas, né, de formação de dentro do curso de Ciências Sociais, a Sociologia, a Antropologia, a Ciência Política, a Metodologia e o Ensino, né, que tem, como tem sido observado, né, e tem sido vinculado e apresentado, que tem mantido, né, esse esforço de apresentar, né, de produzir um conteúdo de qualidade nesse período, né, em que nós não podemos realizar, nesse período pandêmico, complexo, difícil, que nós não podemos realizar nossas atividades profissionais presencialmente, o que não quer dizer que nós não a realizemos, né, de maneira remota. Inclusive, em muitos dos casos, muito mais cansativo e muito mais desafiador, como, por exemplo, esse momento em que eu falo com vocês nessa live, né, que não era uma coisa que fazia parte da nossa realidade, sobretudo da minha realidade pessoal, há alguns meses atrás, mas que tem exigido, né, dos profissionais das ciências sociais e de outras tantas diversas áreas de atuação, uma aproximação com essas ferramentas, o que eu acredito que a médio e longo prazo seja, de fato, produza, de fato, uma mudança importante, sobretudo naquilo que a gente consegue comunicar e nas bolhas que nós podemos conseguir furar justamente para que as pessoas de diferentes pensamentos ou diferentes atuações consigam dialogar e entender o que cada uma delas faz, né? Eu acho que isso também é um pouco compromisso, que é um compromisso ético-profissional que a gente também assume quando faz esse tipo de movimento. E o que só para fechar, né, queria só agradecer ao GT, ao Grupo de Trabalho das Atividades Remotas, né, composto, né, como eu falei aqui, por professores, né, do curso de Ciências Sociais, que tem se esforçado, então, né,
para fazer essa reunião aí de atividades que às vezes ficam dispersas, né, mas que nós temos concentrado a informação para tentar justamente fazer com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível, né? E lembrando também que esse programa de hoje, por fim, vai ser um programa que ele vai ficar disponível após o seu término, né? Além dele ser um programa transmitido ao vivo, ele vai ficar disponível para quem não conseguir, por várias razões, né, materiais, relacionais, familiares ou técnicas, assistir agora, ele vai ficar disponível no canal do YouTube do NEANF, que nós também estamos inaugurando, tá bom? Agradeço imensamente a presença dos espectadores, das espectadoras, dos web espectadores, como se diz, e vou chamar aqui o meu primeiro convidado, né, desse bate-papo de hoje, que é o professor Luan Mugabe. Deixa eu colocar ele aqui. Olá, boa noite. Boa noite, professor Colasso. Boa noite para quem está assistindo. Sempre um prazer. Obrigado aí pelo convite. Né? Isso aí, vamos bater um papo aqui, né? Luan, bom, eu fiz, que você está acompanhando aí dentro do estúdio, né? Eu fiz uma apresentação rápida aqui dos propósitos do programa, né? Então, a ideia é que você, né, e o nosso outro convidado, né, o Bruno Henrique, que deve aparecer daqui a pouco, falem um pouco da trajetória de vocês. Então, para a gente começar a tocar essa bola, né, e para nossos web espectadores conhecerem um pouco, né, da sua trajetória, do seu trabalho, eu queria que você começasse falando para a gente um pouco do que é que fez você escolher, né, as ciências sociais, né, quando você teve que resolver, né, que você ia entrar no ensino superior, como é que foi essa decisão? Que muitas vezes é uma decisão, às vezes, muito aleatória, sobretudo para a idade, né, que a gente, às vezes, tem que tomar. Então, eu queria que você começasse falando disso, né, o que é que te motivou a escolher as ciências sociais, né, e aí a gente vai conversando um pouco sobre a sua trajetória. E obrigado por ter aceito participar desse programa inaugural aqui com a gente. Eu que agradeço, sempre prazer. Passei até perfume hoje aqui para estar aqui. Foi assim, as ciências sociais que me escolheu, né, na verdade, né. Eu venho de um lugar, né, venho da Baixada Campista, é um lugar que a gente pensa muito, né, antes de estudar, né, a gente pensa em trabalhar, né, tem esse pensamento da gente trabalhar para conseguir as coisas e tal, mas minha família sempre me incentivou, né, a estudar, fazer o exame nacional do ensino médio, né, então quando eu me formei no liceu, no ensino médio, eu fiz, né, o Enem pela primeira vez e acabei passando em agronomia para a UENF. Né, o meu irmão, que eu não, até hoje, né, como o professor Colasso sabe, né, eu não sou muito bom, né, com esse negócio de computador, internet e tal, tem até melhorado bastante, mas era meu irmão que mexia, né, eu fazia a prova, ele colocava lá, pô, você quer qual curso? Escolhe aqui e tal, ó, tem não sei o que na UENF, tem não sei o que, e como eu venho num lugar onde é muito, já foi mais, né, hoje é menos, né, onde é bastante rural, né, pensava assim, talvez agronomia seria uma boa, meu primo tinha feito também, né, agronomia na UENF, então eu tinha, assim, até um certo espelho nele, assim, né. Mas só que aí eu passei, né, para agronomia, e quando eu cheguei para me inscrever na UENF, eu não pude me inscrever porque eu estava em dependência em matemática no liceu. Falei, caramba, aí fiquei um pouco decepcionado e tal, né. Aí, pô, terminei a dependência, aí fiz o Enem no outro ano, né, pela segunda vez, e passei para História na UF, campus, né, mas só que na época eu nem vi, né, eu só fiquei sabendo que eu tinha passado para História na UF, quando eu já estava em Ciências Sociais na UF, depois de um maior tempão, né, um amigo, o Maurício, né, colega nosso do curso de História, foi dar uma olhada, né, na turma dele de egressos, né, daquele ano, de ingressos naquele ano, e estava lá o meu nome, né, Luan Mugabe, ele logo reconheceu, né, eu fiquei até um pouco surpreso, né, acabei perdendo a chamada, não tinha visto, porque eu não mexia muito no e-mail na época, nessas coisas e tal. E aí, quando eu fiz o Enem pela terceira vez, né, meu irmão falou dessa opção, Ciências Sociais, né, e na minha época, né, no liceu, a gente não tinha professor, nem professora de Sociologia, né,
embora a sociologia estava aí voltando para o ensino médio, né, se eu não me engano, em 2008, né, 2009, eu estava quase me formando e a gente não tinha professor de sociologia. Hoje o liceu está muito bem, né, de professora de sociologia, com a professora Flávia Mendes, né, inclusive fiz estágio com ela lá e tudo. E aí acabei ingressando nas ciências sociais e nem sabia direito o que era, né. Eu tive ciências sociais no ensino fundamental, né, aquela mescla de história e geografia, né, que a gente está acostumado, né, e tal, então não sabia, né, então eu vim assim, com a mão na frente e outra atrás, né, sem saber direito o que era o curso, né, e acabei me apaixonando, né, pelo curso de Ciências Sociais, porque mais novo eu já me interessava, né, por certos debates, né, certos temas, e acabei me interessando muito, falei, pô, é isso que eu quero, né, e acabei ficando nas Ciências Sociais, né, acabei ficando por definitivo, graças a Deus, ainda bem, né. E Luan, é curioso, né? Porque isso é uma questão que a gente não se dá conta. E quando nós contamos, sobretudo quando a gente já está mais experiente, né? Já atuando há algum tempo na área, uma coisa muito curiosa é que quando a gente conta a nossa trajetória, quando os alunos assistem uma aula nossa, ou um momento em que você fala da sua pesquisa em algum espaço, a impressão que dá, né? É que você está vendo, né? Eu estou falando do ponto de vista do aluno, né? Você está vendo um professor, uma professora, e a impressão que a gente tem é que as trajetórias são sempre muito redondinhas, né? Parece que a Tudo pessoa nasceu para esquematizado. aquilo. É isso aí. Parece que o cara nasceu para aquilo, né? Isso é um lado interessante, porque essa impressão, quando ela acontece, é positiva, porque significa que a pessoa está à vontade, né? O profissional está à vontade, quer dizer, se sente, provavelmente é competente, e o público identifica isso. E quando a gente pede para vários profissionais falarem das suas trajetórias, e sobretudo como eles chegaram a algum lugar, né? Que a gente percebe que, como muitas coisas na nossa vida, para não dizer quase tudo na nossa vida, não tem tanto assim planejamento, né? Então, assim, a gente pode ter uma ideia, mas você acabou de relatar agora, né, que essa tua entrada nas ciências sociais, ela tem um outro movimento, né? Eu, sinceramente, eu não conheço ninguém que falou, né, eu pensava em ser cientista social, antropólogo, ou outras profissões consideradas mais importantes, né, na hierarquia das ocupações das profissões, desde pequenininho, assim. Quer dizer, é muito difícil, porque eu acho que isso faz parte, inclusive porque as decisões do ingresso, na maioria dos casos, embora isso tenha mudado muito nos últimos anos, na universidade pública brasileira, sobretudo, mas a escolha pela área é uma escolha que é imposta num período também muito difícil, né, para a maioria das pessoas, porque as pessoas estão muito jovens ainda, né. É claro que a gente tem uma mudança desse perfil, que a gente pode falar mais na frente, né, do perfil do público universitário, né, brasileiro, que é, inclusive, importantíssimo, mas você também tem, por exemplo, turmas que são muito jovens, né, e aí você percebe claramente, né, quando você pergunta no dia de aula, e aí, como é que você veio para cá? E todo mundo fica meio achando que tem que ter uma resposta, né, na verdade, e não tem, né, na verdade, porque Sim. se a gente for, eu também, né, o programa não é sobre a minha trajetória, mas meu ingresso nas ciências sociais também não teve muito planejamento, né? Eu entrei na UENF em 2001, 2000 para 2001, sem nem ter ideia do que era ciências sociais, né? Agora, claro, e aí é isso que eu queria que você começasse a falar agora. Quando a gente entra, abre um universo novo para a gente, né? Que tem a ver com a formação escolar, com a informação profissional, com a formação profissional que a gente acaba, né, enfim, né, se ocupando, mas também tem um universo da vida universitária, né? Que aí também é interessante porque tem uma quebra com a própria questão da vida do jovem, né? Que muitas vezes sai da casa, né? Vou esperar ver se o Bruno volta aí para a live, porque ele, por exemplo, é um rapaz que veio, né, do interior de São Paulo, como é também um perfil né, de fora da região, de fora de campo, de muitos dos nossos alunos. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que foi para você
depois você contou essa trajetória sua, né, de como você chegou ao curso. Como é que foi para você chegar, né? Você não é exatamente das primeiras turmas, né? Não foi das primeiras turmas, mas também você já foi, né, um sujeito considerado já, digamos assim, um dos, não foi digamos assim, não debutou, assim, mas um dinossauro na formação, porque você está aí na 4ª turma, né? Seu ingresso é na 4ª turma, pela conta que a gente fez uma vez, né? Conta pra gente como é que foi essa descoberta aí. Você chegou na universidade, e aí? Né? Como é que... Cara, quais foram as suas impressões? Como é que foi? Muito diferente para mim, assim, né, cara? Assim como muitos campistas, eu nem sabia que a UF existia em Campos, né? Então, assim, foi muito diferente, né? Então, eu vinha da Baixada, né? Pegava um ônibus lotado e tal, tinha essa dificuldade, né? Sempre chegar cansado, e eu trabalhava de manhã e de tarde, né? Num açaí e tal, fazendo sorvete, fazendo açaí, às vezes fazendo lanche, então eu chegava muito cansado, né? Às vezes bocejando, querendo dormir e tal. Não muito diferente de muitos outros colegas, né? Que vêm de Macaé, vai e volta todo dia, né? Muitas vezes Espírito Santo, São Fidélis, né? Quissamã. Então, assim, Goytacazes não é muito diferente, né? Um lugar assim de 70 mil pessoas, né? Você pega o ônibus nesse horário de pico, né? Muita gente, é muito cansativo, né? Depois de um dia de trabalho, né? O curso à noite. Mas foi bem legal, assim, porque eu tive contato, né, com muitas outras pessoas de outros lugares, né, cara? E eu que sou, assim, minhoca da terra, né, como dizem, né, ampliei, né, minha visão de mundo, acabei ampliando minha visão de mundo, né? Tinha aquele mundo fechado, né? Para mim parecia que a Baixada era o mundo, né? Então, assim, foi difícil, mas foi também surpreendente, foi prazeroso, né? E assim, me senti muito acolhido também, né? Porque o nosso polo é pequeno, mas é bastante acolhedor, né? Os professores são excelentes, os colegas são excelentes. E na minha turma a gente estava ali praticamente no mesmo barco, né? Todo mundo descobrindo ainda as ciências sociais, né? Então foi muito nesse sentido, assim, né? Legal, Luan. Só lembrando, né? Inclusive, é bom lembrar disso, até para contextualizar para um público que está chegando agora, sobretudo na UF, né? Que a UF em Campos, ela existe, né, desde o início dos anos 60, Sim. com a fundação da Escola de Serviço Social, que é exatamente nesse mesmo lugar, na Rua Zé do Patrocínio, na Casa Antiga, como a gente chama, né? E ela foi, claro, né, a UF já é uma universidade que nasce no seu projeto, ela já nasce descentralizada, né? Ela já nasce espalhada pelo estado do Rio de Janeiro, claro, com a sede tanto administrativa, como a maior parte daqueles que seriam depois os institutos ou faculdades, né, que se unificaram, estão em Niterói, e foi justamente com o programa do Reúne, né, mais ou menos aí na primeira década do ano 2000, né, mas sobretudo na virada de 2009 para 2010, que foi possível a chamada ampliação, né, na época ainda Polo Universitário de Campos, né, e hoje o Instituto, né, de Ciência da Sociedade e Desenvolvimento Regional, com a criação, né, de mais 4, né, estou falando de cabeça aqui, mais 4, além do serviço social, que se mantém, e já é um curso, o nosso primeiro curso, né, mas depois com o incremento, né, das graduações em Geografia, História, Ciências Sociais, Ciências Econômicas, Psicologia, né? Sem contar que História, Ciências Sociais e Geografia são cursos que têm as duas habilitações, né? Tanto a graduação, bacharelado, como a graduação licenciatura, né? E hoje também esse mesmo instituto conta, né, com 2 programas de pós-graduação estrito sensu, que é o programa de pós-graduação em Geografia, e o programa de pós-graduação em Planejamento,
Políticas Públicas, Meio Ambiente, o PPDAP, PPGDAP, né, também recentemente criado. Então, ou seja, o ingresso, né, de estudantes na época como Luan Mugabe, como o Bruno Henrique, e outros, né, que vão vir a fazer parte dessa nossa série de programas, também digamos assim, ele é contemporâneo, né, no curso de Ciências Sociais, à própria expansão, né, do Instituto, né, da transformação do Instituto, né. Então, exatamente. E aí temos essa coisa também da incorporação de novos profissionais, né, para compor, né, o staff, né, o corpo docente permanente, né, dessas áreas de formação, e por isso também a multiplicação, nesse caso, dos grupos e núcleos de pesquisa, que nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco, que também corroboram com esse grande esforço, né, coletivo, né, de tornar a UF, né, um polo de produção de conhecimento de alta qualidade, né, um polo de conhecimento científico, né, com corte, né, mais para as áreas de humanas, né, no norte fluminense, e especialmente na cidade de Campos, que já é uma cidade que já era servida, né, historicamente, pelo Cefet, que depois virou Instituto Federal, né, Escola Técnica, que depois virou depois virou Cefet, depois virou Instituto Federal, né, e, claro, né, a Universidade Estadual do Norte Fluminense da Ribeiro, a UENF, criada em 1900 e inaugurada em 1994, né. Então, só para contextualizar, né, principalmente para um público que está chegando na cidade, ou que não chegou na cidade ainda por conta da pandemia, um pouco desse lugar, né, que o Luan tá falando. Luan, eu queria, então, que você continuasse falando sobre essa tua descoberta dentro da universidade, né, dessa vida universitária. Se você pudesse falar para a gente um pouco o que é que você identificou, né, como as dificuldades, né, de qualquer natureza que você tiver vontade para falar, mas as dificuldades que você encontrou no início, né, do seu ingresso no curso, né, problemas ou dificuldades que você encontrou inclusive para permanecer, enfim, e depois, claro, eu queria que você falasse, né, das coisas que te surpreenderam e que te fizeram, na verdade, né, continuar, né, se manter no curso e continuar nessa área de formação que fez você virar, por exemplo, professor, um bem-sucedido professor, né, nesse momento. Você pode falar para a gente sobre isso? Sim, claro. Assim, tem também a dificuldade familiar, né? As pessoas não sabem, né, se vai ser o quê? Se vai ser assistente social, geralmente quando você fala, né, eu estou fazendo ciências sociais, se vai ser o quê? Assistente social, né? Não sabe muito bem como é que funciona, né? E quando você fala UF, as pessoas logo retrucam, né? O ENF, os campistas conhecem muito mais a UENF, né, do que a UF. E assim, uma dificuldade que eu tive, né, eu acredito que não só eu, né, muitos colegas, né, é a adaptação da linguagem acadêmica, né, o reconhecimento, se adaptar, né, identificação com essa linguagem, né, e assim também, né, deixa eu pensar, essa coisa também foi muito difícil, né, vim de Goitacazes, né, que é um lugar longe, e fica ainda mais longe, né, por causa desse horário, né, esse horário de pico, a gente não consegue chegar cedo. Então eu senti muita falta assim no começo de participar de outras atividades, né, dentro da universidade, que muitas vezes os colegas que moram mais perto da universidade conseguem ter mais acesso, né? E assim, aí eu comecei, né, quando eu comecei a gostar realmente de fato, assim, né, depois que eu passei do primeiro semestre, né, e a gostar de fato do curso, eu já tentava chegar mais cedo, né, e sempre trazendo minha comida, assim, na bolsa, né? A galera da minha sala não gostava muito não, né? Porque eu abria a comida dentro da sala de aula, né? Ficava naquele ar-condicionado, o cheiro, a galera com fome, né? A galera reclamava, pô, Mugabe, eu tinha que falar, né? Pô, galera, pô, tô vindo de longe pra caramba, tô morrendo de fome e tal. A galera, não, tá bom, come aí. Então, assim, eu fui, né, ingressando. Aí depois tudo melhorou, né, cara? Primeiro, né, é importante falar, né, que logo depois, assim, no primeiro semestre, eu consegui acompanhar, né, algumas aulas do segundo semestre, mas não todas, porque eu fui fazer uma cirurgia, né,
no joelho, eu já estava há uns 2 anos na fila do SUS, né? Essa foi uma dificuldade para mim tremenda também, né? Eu já estava 2 anos na fila do SUS, aí acabou saindo a cirurgia, né? Então eu tranquei a faculdade por 1 ano, né? Fiquei fora 1 ano, se eu não me engano, foi no ano de 2014, né? Se eu me lembro bem. E acabei ficando 6 meses de muleta, né? Quer dizer, 6 meses sem andar, né? E 3 meses de muleta. Então foi uma dificuldade tremenda, assim, voltar para a faculdade, não pegar esse ritmo, né? E nem tinha tanto ritmo assim, porque eu só tinha passado até só pelo primeiro semestre e tal. Aí você já ingressa numa outra turma, né? E numa turma mais engajada, né? Porque tinha uma galera, até quando eu estava terminando o curso, né? Você vai dar uma aula trote e tal, pergunta para a galera, né? A galera tem várias aulas de sociologia no ensino médio, então já sabe bem, assim, como é que funciona mais ou menos, assim, o curso, né? As ciências da antropologia, da sociologia, da ciência política. Então essa foi uma das minhas dificuldades, assim, né? Mas persistir, porque o que me surpreendia muito era a temática, né, que traz as ciências sociais, o debate que as ciências sociais traz, né, e interessante também a sagacidade que alguns autores, né, colocam nesse debate, né, sempre de forma dialética, sempre de forma crítica, né, e o que mais me interessou, assim, né, foi quando eu praticamente descobri, né, que eu poderia trabalhar com o tema de cultura popular, né, que às vezes, assim, no ambiente acadêmico, né, parece que não é muito científico, né, você tratar desses temas, assim, da cultura popular, do subúrbio, etc., né, a galera costuma ser. Tem gente ainda na ciência, né, que é mais quadrada nesse sentido. Inclusive, é Né? bom dizer, dentro das ciências sociais, né? O que parece Sim, uma coisa. o que me deixa impressionado, né, também, assim, né? Às vezes você fala assim, pô, eu tô a fim de trabalhar com o tema do samba, né? O tema, sei lá, da parte urbana ali, do samba urbano e tal, conflito. A pessoa assim, olha assim, tem certeza? Não quer fazer outra coisa não e tal. E aí ficava muito quadrado, né? E como eu fazia licenciatura, né? Na época, né? Você lembra bem, né, Zé? Você pode até falar um pouco melhor sobre isso, né? Que a gente tinha que fazer, né? Um trabalho, uma pesquisa relacionado à área, assim, do ensino de aprendizado formal, né? A gente não podia caminhar em outras áreas. Isso me deixava um pouco travado, né? Porque eu queria trabalhar com samba e ainda não entendia bem a ideia, né, de trabalhar o samba com ensino de aprendizado formal, não formal, informal, ainda não estava ainda conectando ainda essas ideias e tal. Mas foi o que me fez ficar, né, depois que eu consegui conectar isso tudo, né, e uma ajuda, né, pô, assim, aí já falando, né, um pouco assim do meu ingresso nos projetos, né, primeiro É isso que eu projeto que queria, eu... é isso que eu queria te pedir, né? Já que você falou dessa tua relação com a cidade, com o samba, Sim. com a cultura popular, queria que você contasse então para a gente aqui como é que foi, né, essa transformação, né, de uma vivência que era sua, né, que era uma coisa que tinha a ver com o seu universo, independente da universidade e das ciências sociais, e como é que você, né, conseguiu transformar isso e associar isso à sua formação como cientista social, né? Eu queria que você falasse um pouco dos projetos que você participou, né, lá na UENF, sua chegada no NEANF. Fala aí. Vale a pena ressaltar, né, para não passar em branco, né, que antes de eu ingressar, né, nos projetos assim de pesquisa, né, eu ingressei no Mais Educação, né, no programa Mais Educação, né, do governo federal, na época que foi feito pelo governo Lula, se não me engano, 2007, né, 2007, 2008. Né, e eu fiquei sabendo desse programa, né? Esse programa era voltado para quem estava se formando em licenciatura e tal. E como eu sou de campus, né? Eu não peguei nenhuma bolsa, acolhimento, né? Nem tentei, nem nada, né? Então eu fui buscar nessas alternativas, né? De bolsa, que precisava de um dinheirinho para comprar um livro aqui, outro livro ali, né? E aí a gente vai tentando se virar, né? E é o que tenta, querendo ou não, mantém a gente também na universidade, né? A gente que precisa de um dinheiro para fazer certas coisas, né? Comprar um livro, ajudar em casa de repente, né?
fazer um lanche quando está ali na correria da universidade, né? E aí eu ingressei, né, no Mais Educação, e aí o liceu voltando para minha vida, né? Depois de se formar no liceu, no ensino fundamental, né? No ensino médio, acho que foram 8 ou 9 anos aí estudando no liceu. Eu voltei no liceu para ser monitor, né? No Mais Educação. E aí, para quem não sabe, né, o Mais Educação era um programa voltado assim para ter esportes, lazer, né, para ter aulas de reforço aí para a galera do ensino fundamental, a galera do ensino médio das escolas, né? E aí eu fui lá, né, me candidatei e consegui dar essa monitoria lá, né, lecionar xadrez e o reforço de história para o ensino fundamental, né? E aí, né, depois dessa experiência, acho que foi nessa hora assim que bateu assim que eu falei assim, caraca, eu quero ser professor. Isso me mexeu muito comigo assim, né? Porque eu estava numa padaria, né, tomando café e eu nem lembrava mais, né, que eu tinha dado essas aulas no Mais Educação e eu dava muita aula de reforço de história, né, para a galera do ensino fundamental. Aí eu estava tomando um café na padaria, né? Aí chega um jovem, né, e fala assim para mim: Oi, tá lembrado de mim? Aí eu olhei assim naquela cara assim, tipo, não, né? Mas não queria falar que não, né? Aí falou, pô, você me deu aula, cara. Você me deu aula no liceu de reforço de história e tal. Olha, Pô, você me falou aquilo lá que fez toda a diferença para mim. Você falou para eu estudar aqueles 20 minutinhos todo dia daquela aula que fosse dada em história, que eu não ia ficar mais de recuperação e tal. Você via assim, né, os olhos dele enchendo assim, né, que aquela luz, caraca, isso é muito legal assim esse retorno, esse feedback, né? Então acho que foi quando assim bateu esse estalo, falei, não, quero continuar na licenciatura e tal, quero e como é que ser. foi lá? E como é que você foi para a UENF? Conta aí essa história. Estou preocupado só com o nosso horário. Vamos lá. Como é que você chegou? Como é que você Então, associou a coisa do samba com o projeto da UENF? Conta aí. então, depois disso tudo, né, aí passei pelo PIBID, né, o Projeto de Iniciação à Docência, o professor Carlos Eugênio e tal, trabalhei para uma outra empresa, aí, pô, tava precisando, né, acabando isso tudo, tava precisando também de um dinheiro, tava precisando de uma bolsa e tal, e eu já tava lá no Morrinho, né, Morrinho é um bairro aqui de Campos, para quem não sabe, é perto da UF, né? E é um lugar onde a gente vai trocar uma ideia, né? Geralmente escutar um samba, é um espaço onde tem uma escola de samba, onde tem um bloco de samba. E muitos amigos moram ali também, muitas amigas e muitos amigos, porque fica perto da UF, então o bairro passou a ter algumas repúblicas, né? Então a gente passou a frequentar muito esse bairro. Aí frequentando esse bairro, né, como eu já arranhava um cavaquinho e tal, um violão, o Luiz Bento, amigo nosso também, a gente começou a dar algumas aulas para as crianças, né? As crianças se interessavam muito, as crianças gostam muito de samba, né? Sempre batucando, mas às vezes o instrumento de cordas elas não têm oportunidade de aprender, né? A gente começou a dar uma aulinha aqui, outra aulinha ali, aí ficamos sabendo que o professor Giovanni, né, tinha escrito um projeto. Professor Giovanni Nascimento, nosso O colega, Giovanni né? Nascimento, Professor do isso, Centro de professor da UENF, Ciências do Homem, da UENF. exatamente lá do CCH. E aí nós ficamos sabendo, né, eu e o Bento. Aí fomos lá se inscrever, né? E acabou calhando, né? Porque o projeto do professor Giovanni era sobre o Morrinho, né? Ele estava muito interessado no Morrinho, estava muito interessado na batida do boi, né? Que a batida do boi aqui de Campos é única, né? No Brasil, é uma batida voltada para o samba, não tão folclórica como era antes, né? Não tão tradicional, né? Porque outras manifestações, né? De rua aqui em Campos acabaram morrendo quando não se reinventaram para o samba, né? E o boizinho se reinventou para o samba, né? E acabou permanecendo. Então o professor Giovanni estava interessado, né, nessa tradição, estava interessado, né, no boizinho, nas escolas, no bairro, em toda a questão de criação do bairro, né? E a gente estava lá, né, vendo esse processo também, já de olho ali, né, porque a gente não é bobo, a gente é estudante, estava de repente pensando, né, em pesquisar a fundo ali o bairro e tal. A própria temática do samba já vivia muito assim na minha cabeça, né? Então acabamos, né, ingressando, né, passamos lá no processo seletivo, acabamos ingressando no projeto, né? Deixa eu ler aqui o nome do projeto, que é extenso, eu esqueço, né? Que É. foi o processo de formação musical, né? Percepção, cultura e criação na comunidade do Morrinho, né? Então a gente até ampliou as E que oficinas, era um né? projeto de extensão, né?
Então, por isso que tinha das oficinas que vocês participavam, né? De Mas pesquisa e o interessante, só para os nossos web espectadores se conectarem com a ideia aqui, quer dizer, é interessante porque você já era um frequentador do Morrinho, né? E aí você acabou se associando a um projeto de extensão, sendo aluno da UF, mas um projeto de extensão da UENF, coordenado pelo nosso colega Giovanni Nascimento, que é, inclusive, além de tudo, um excelente músico, né? Além de um excelente professor. Sim. Então, é interessante isso, porque só para a gente, né, o que eu acho legal, sobretudo para o público que está chegando agora, o que eu estou querendo evidenciar é que você conseguiu, e isso não estava na sua cabeça na época, claro, né, mas você não conseguiu tava, né? aí, E a nessa gente sua nem trajetória, sabia. e você conseguiu juntar coisas que tinham a ver com suas afinidades, com as suas, inclusive, afetividades, né? E também com um projeto que lhe dava recurso, né? Porque você foi bolsista de extensão, e também te ocupava intelectualmente. E o Morrinho, né, sempre ocupou você de várias formas. E aí eu queria pedir, já que você falou do Morrinho, estou só preocupado com o tempo, mas é meu dever aqui fazer isso também. E como é que, então, você, no Morrinho, acaba se apropriando dessa sua experiência no Morrinho, o samba no Morrinho, o Morrinho como um lugar importante, né, dentro, né, de não só do imaginário, mas da prática, né, do samba em Campos, da cultura popular em Campos, das questões raciais em Campos, né, vamos dizer, no centro da cidade de Campos. Como é que você, então, transforma essa experiência, que já estava sendo transformada num projeto de extensão, num objeto que você acabou, um objeto de pesquisa que você acabou levando adiante e que se tornou o seu projeto de iniciação científica e logo depois a sua monografia de conclusão de curso. Queria que você falasse um pouco dela e também falasse da sua entrada no NEANF, né, que eu acho que dá uma resumida nessa trajetória. Sim. Eu fiquei nesse projeto durante 2 anos, né? E após um ano nesse projeto, né? Meio que mais ou menos coletando dados, né? Entre aspas, né? Porque você está vendo tudo acontecendo ali, os diversos personagens, né? As diversas festas, né? O conflito gerado com a prefeitura. Falei, pô, cara, eu preciso fazer uma etnografia aqui, eu preciso começar de fato, né? Uma pesquisa aqui. E aí, né, aí pensei comigo, né, quem assim da UF que vai me ajudar nisso, quem eu posso procurar que vai me ajudar a fazer uma etnografia, vai me ajudar a fazer uma pesquisa aqui. Aí eu pensei no professor Colasso, né, pensei em você, e foi aí que a gente se encontrou, né, foi aí que eu acabei ingressando no NEANF, né, um pouco tarde, né, devia ter ingressado mais cedo, inclusive. Deveria, mas tudo bem, são as trajetórias, a gente está falando sobre isso. Início de um sonho, deu tudo certo. Aí acabei ingressando no NEANF, a gente começou, né, a trabalhar mais pesado nesse sentido da pesquisa, né, e acabou saindo esse trabalho monográfico. E não só isso, né, acabou saindo outras coisas também, né, acabei publicando também na revista, na revista Discente do Polo, né, que é a revista Planície Científica, né, uma crônica, né, que envolve também o Morrinho, seus personagens, seus agentes, né? E também agora, né, num livro que está para sair, né, que está para ser lançado, que é o Paisagens Sonoras, organizado também pelo professor Giovanni, pelo professor Hélio, também lá do IF de Guarulhos, né? Então, um artigo que, inclusive, eu sou coautor com a Cleia, com a professora Cleia Almeida, né? Que é professora de História, né? Então, saiu esses trabalhos assim, né? E o Morrinho, né, tem essas milhares de coisas, né, envolvendo o Morrinho, né? Tem a questão, né, racial, né, sobretudo. Fala um pouco disso para gente, para o pessoal que não conhece o Morrinho, sobretudo um público, como eu falei, né, que chegou na UF em Campos, mas não começou as atividades presenciais e que não conhece a cidade, não sabe o que é o Morrinho, o que é a localização do Morrinho, pensando, né, na malha urbana de Campos, né, a centralidade, inclusive espacial, né, moral e política que o Morrinho tem, né, e também como um espaço importante de lazer, né, e tudo mais, enfim, faz um apanhado aí para o pessoal entender. Assim,
O Morrinho me chamou logo a atenção de cara, né? Porque, tipo assim, numa cidade conservadora, coronelista como Campos, né? Você ter logo assim no centro urbano, né? Um espaço, né? Um bairro onde que concentra uma população negra e que está sempre ativa, né? Sempre fazendo samba e sempre procurando ensinar, né? Sempre procurando trazer uma desconstrução, né? Para o bairro, para as pessoas da cidade, né? Sempre tinha reuniões sobre movimentos negros nas quadras de samba das escolas, dos blocos, né? Então tinha diversas questões, assim, sempre teve a fogueira do Morrinho, e eu acho que um personagem central, né, que já é falecido, assim, do Morrinho, é o Jorge da Paz Almeida, né, que foi fundador da escola de samba Mocidade Louca, né, que desenvolveu vários projetos nesse sentido, né? E assim, para quem não sabe, né, o Morrinho, ele é o Parque João Seixas, né? Ele se localiza ali mais ou menos ali, logo na frente da UF ali, depois da 28 de março, né? Ele é chamado de Morrinho porque naquela rua ali, né, logo depois ali, em frente à UF ali, basicamente, ela tinha uma pequena elevação, né? Então ficou apelidado, né, ficou denominado pelas pessoas do bairro, né, a chamar aquele espaço ali, né, que contempla ali umas 4, 3, 5 ruas, né, é quase como uma redoma, né, que envolve ali perto da UF, esse espaço ficou chamado de Morrinho, e é realmente dentro desse espaço, né, que está inserido todas as manifestações, né, inclusive vários estudantes, né, da UF participam dessa nova manifestação, né, que tem no Morrinho, que é o Grito de Carnaval do Morrinho, né, que é uma manifestação aí que visa resgatar, né, o carnaval da cidade, com todo o descaso do poder público, da prefeitura, etc. Então, visa esse resgate, esse embate, né? Então é isso, acho que resumi bem, né? Isso, isso. Já temos algumas perguntas aqui dos nossos colegas. Primeiro, eu queria agradecer a presença, né, rapidamente, antes da gente passar para o último ponto do nosso bate-papo, Luan, mas queria registrar e agradecer a presença de vários colegas e estudantes que se manifestaram aqui pelo chat, né? Professora Miriam Alves, professor Lenin Pires, professora Gláucia, Sra. o Glaucio Vieira. Sérgio Vieira, o Cláudio Ribeiro, né? Nosso aluno do programa de pós-graduação de segurança, que inclusive tem dado um apoio imenso para a gente em vários aspectos, mas sobretudo na questão técnica aqui da nossa produção de conteúdo. Ele foi responsável pela elaboração do cartaz, né, da nossa live de hoje, desse primeiro programa. Agradecer bastante aqui a presença de todos, né? Bom, também a coordenação de ciências sociais aqui que se manifestou. Eu até tenho uma pergunta aqui do Sérgio Vieira, mas eu queria ainda, Lu, antes de você responder, sobre Bom, vamos aproveitar que você está falando do Morrinho, então. Se você tiver como falar rapidamente sobre o que ele está te perguntando aqui, tá vendo? Ele está perguntando como é que o Morrinho está nesse contexto, né, de pandemia. Se você pudesse, se tiver alguma informação, é bom lembrar que o Luan também está isolado, né? O Luan mora na Baixada Campista, né, no distrito de Goytacazes, que não é, digamos assim, muito próximo do Morrinho, que fica no centro da cidade de Campos, como ele já tinha explicado. Mas estou no centro, já fiz a migração você tá no centro? agora já. Pô, então maravilha, pô, você Tô subir de vida, não é isso? pertinho do Agora Morrinho. tá no centro, tá tudo certo. Fala, se você puder responder rapidamente aqui ao Sérgio, que depois Assim, eu ainda tenho que fazer uma outra pergunta sobre o que você está fazendo hoje, né? Que é importante. O Morrinho ainda tem um grupo no WhatsApp, né, e tudo, né, a gente vê também pelas redes sociais, né, converso com os amigos de lá, né, são muito meus amigos, muito minhas amigas, e assim, o Morrinho não tá muito diferente do que todos os lugares no Brasil, né, tá aquela coisa de flexível, tá mais flexível, né, a galera tá tomando cuidado, tá tomando as providências aí, né, seguindo as orientações, mas naquele sentido, né, o comércio está flexibilizando, né, as pessoas também têm que trabalhar, né, porque são, em sua maioria, né, trabalhadores ali, né, no bairro. Então é isso, não está muito diferente, né, do que o Brasil se encontra hoje. Né? Sim. E, Luan, eu
Eu queria, na verdade, agora, a gente já está chegando aí a 55 minutos de conversa, infelizmente, para quem chegou agora entender, né, houve algum problema na conexão do nosso colega, do Bruno Henrique, ele estava com a gente no estúdio aqui, né, antes da gente começar a transmissão, ele caiu, não voltou, estou tentando contato com ele, né, enquanto o programa está acontecendo, mas ele também, enfim, faz parte. A gente pode depois, no próximo programa da série, incluir ele, porque o Bruno também tem uma trajetória fantástica, hoje é aluno do programa de pós-graduação de segurança, como eu mencionei, então, só para vocês saberem que o programa acabou ficando aqui mesmo na conversa entre eu e o Luan Mugabe. Luan, fala para a gente, então, por favor, o que você está fazendo, né, profissionalmente. Você defendeu, né, a monografia, que eu já coloquei aqui, vou botar de novo aqui para fazer a propaganda, né, o título aqui, Com Que Roupa Eu Vou ao Samba Que Você Cancelou, Identidade Social, Samba e Conflito, no Morrinho em Campos, né, uma etnografia muito, muito cuidadosa, né, com muito material, ficou grande e também sofreu uma boa arguição da banca nesse sentido, né, para a gente depois trabalhar esse material com mais cuidado, mas foi realmente um esforço enorme, né, produzir esse material etnográfico. Mas aí, bom, você se forma, né, você é licenciado em Ciências Sociais, você é um profissional. O que você está fazendo agora? Quer dizer, como é que foi essa tua virada, né? Você sai da UF, como é que foi esse movimento da formatura e da atuação profissional que você, inclusive, vem desempenhando aí, até as notícias que me chegam de maneira muito bem sucedida, em Campos. Conta pra gente aí. Assim, saí muito preocupado, né? Saí muito preocupado, até porque, assim, não tinha concurso, assim, não estava havendo concurso para a área, né, de licenciatura, assim, no âmbito público, né? Mas eu dei sorte, né, porque acabei dando de cara com um processo seletivo, né, para uma instituição que tem pré-vestibular, né, tem aulas particulares, né? E acabei passando nesse processo seletivo, né? Eu concorri com mais uns 5, 6, eu acho, cientistas sociais, né? Acabei passando nesse processo seletivo, acabei começando a dar aula por essa instituição. Aí, dentro dessa instituição, né, tendo contato com outros professores e tal, né, tendo contato com vários alunos e tal, né, a gente acaba entrando, né, nesse network, né, e acabei sendo indicado para outras instituições, né. Hoje, atualmente, eu trabalho em 3 instituições, né, da rede privada de ensino de Campos, né, tanto no fundamental, no médio, né, quanto com essas aulas particulares também, de pré-vestibular, e tem sido assim, né. E agora, atualmente, assim, mais academicamente, assim, tô pensando seriamente em produzir, né, um relato, né, sobre essa experiência da aula, essa aula remota, né, nesse contexto de pandemia. E se der tudo certo, né, se der tudo certo, e juntamente com o professor de História, aí, Carlos Augusto, professor de Geografia, aí, o Júlio, né, a gente está pensando em fazer um podcast, né, sobre o samba de Campos, sobre as manifestações de rua de Campos, né, e a gente está com esse projeto, né, essa pandemia deu uma parada aí nesse projeto, né, mas a gente está começando a caminhar devagarzinho nele, de novo, né, e se Deus quiser vai dar tudo certo. E também Maravilha. Engajado no NEANF também, né, estão dando continuidade à pesquisa, né, tentar um ingresso, né, no mestrado, né, no programa de mestrado. Não, E é isso. maravilha. E eu acho interessante, Luan, você compartilhar essas experiências, sobretudo para um público que está ingressando agora, porque, inclusive, quando você terminou, eu lembro que você terminou a sua formação, né, defendeu, né, com êxito sua monografia, havia, claro, uma questão que era essa, né, quer dizer, como é que eu vou trabalhar, onde é que eu vou trabalhar, ou entro no mestrado, não entro, né, e eu lembro que você até, nesse momento, tem um lado bom, né, que você estava empregado, né, você termina a faculdade trabalhando, né, trabalhando Sim. formalmente, dando aula, enfim, numa escola, né, na rede privada, e aí você faz uma opção, né, eu estou explicitando isso aqui, porque é importante que
você faz uma opção assim, olha, agora eu acho que eu não tenho como entrar no mestrado fora da cidade, né? Lembra dessa história que você queria fazer mestrado em Niterói, né? E então você também fez uma opção, né, nesse momento, que é, né, dar corda aí para essa atuação profissional, que foi uma aptidão, pelo que eu te conheço, Luan, que eu acho que você encontrou fazendo, né? Que eu acho que é uma coisa importante de dizer. É uma coisa que me lembra muito também a minha experiência como professor em campus também, né? Eu já contei essa história no grupo de pesquisa, né? Eu também não imaginava que em 2002 para 2003 eu fosse virar professor de escola, né, na época, e eu fui dar aula numa escola em campus, porque eu precisava de dinheiro também, né? As histórias são muito parecidas, né? Eu também não era da cidade, né? E não tinha ajuda, não tinha bolsa de iniciação, depois eu tive. Então, o que eu acho que é interessante é que às vezes essas coisas aparecem. Eu comecei a dar aula e me encantei por ser professor, né? Mas também como eu queria muito a pesquisa e queria muito trabalhar na universidade, então, de fato, a minha prioridade foi, quando terminei a graduação na UENF, seguir diretamente para o mestrado em antropologia no PPGA, né? Na UF Niterói, né? Então, é interessante porque e eu também não imaginava em 2003, 2004 que eu fosse virar professor. Para mim era uma realidade muito distante, né? Por conta, inclusive, da minha disposição, né? Eu era um sujeito tímido, né? Então, achava que eu não ia conseguir falar, que as pessoas... E quando eu fui ver, a coisa aconteceu, né? E isso associado à construção de uma trajetória de pesquisa, para mim, é uma coisa que alimenta a outra, né? O tempo todo. Eu costumo dizer isso para os estudantes, para os meus colegas, né? Eu não consigo me ver fazendo uma coisa só, né? Eu preciso continuar fazendo pesquisa, eu preciso continuar dando aula, né? Inclusive. Então, acho que tem essa questão, né? O Bruno Henrique está tentando entrar aqui, mas realmente ele está com algum problema na conexão. Ele aparece no estúdio para a gente aqui, mas eu não consigo puxar ele. Bom, a gente já está se encaminhando para o final, Luan. Só para a gente encerrar, tem uma coisa que a Glaucia colocou aqui no chat, quando eu falei do programa de pós-graduação, um dos programas da UF Campus, ela me corrigiu aqui, Programa de Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas. Porque o nome é muito grande, Glaucia, por isso que às vezes a gente se enrola. É melhor falar PPGDAP. Só que se eu falar PPGDAP, ninguém conhece. Obrigado por chamar a atenção aqui. Bom, eu queria, Luan, que você terminasse essa conversa falando um pouco, sobretudo para esse público ingressante, né? O que é que você pode dizer para eles? Assim, você que falou, né, aqui breve, mas falou da sua trajetória, o que é que você diria, né, para um colega, para um calouro que está chegando agora numa situação difícil, né, pandêmica, né, em que as pessoas, que a gente costuma dizer, ganhou, mas não levou, né, que você ingressou na universidade, mas não entrou. E o que você diria, né? E uma área, claro, né? E essa é uma das funções desse programa, numa área que, em geral, as pessoas não sabem muito bem o que a gente faz. Se a gente não falar, se a gente não colocar a carinha aqui e dizer o que a gente faz, né? As pessoas não sabem, né? Nem na família as pessoas às vezes sabem. Então, o que você diria aí para um jovem, para uma jovem que está ingressando agora no curso de Ciências Sociais, né? E em termos assim das perspectivas, o que você diria? Eu diria para não desistir, né? Que é difícil, né? Mas que não desistam, né? Tem outras trajetórias também de outros colegas, né? Parece que não, né? Mas tem muitas opções, né? Tem amigos e amigas que trabalham hoje em dia com ONGs, né? Que trabalham em prefeituras, né? Que trabalham dando aula, que trabalham em grupos de pesquisa, que trabalham em outros projetos de pesquisa, né? Como, por exemplo, o Pescarte, né, que tem lá na UENF. Enfim, é claro que vai ter muitas dificuldades, né? Vão chorar, vão sorrir, mas o importante é que emoções viveremos, né? E que é isso, né? E peça ajuda, né? Se precisar de ajuda, peça ajuda, né? Acho que o DCE está sempre aí, né? Os professores também, né? O nosso polo, ele é muito acolhedor, né?
apesar de ter essa problemática de ser um polo pequeno, né, tem suas imperfeições com certeza, mas é um polo muito acolhedor, assim, né, nesse sentido. Então a galera se abraça bastante. Nesse sentido, né, eu me senti muito acolhido, né, acho que isso é muito importante para a continuação, assim, né, na universidade. Legal, Luan, eu acho que é isso mesmo, acho que o recado é esse. Lembrando, né, que a gente sempre está disponível, né, dentro do possível. A gente sabe que as barreiras, as hierarquias, né, muitas vezes as formações, né, o que a gente carrega quando a gente chega na universidade, sobretudo quem está chegando na universidade, às vezes parece que é um mundo muito diferente, muito distante, né, e isso talvez iniba, né, algumas aproximações. Acho importante isso que você falou. Nosso costume, né, nossa cultura, né, na UF Campus, eu posso falar mais especificamente dos professores do curso de Ciências Sociais, sempre foi do diálogo, da conversa, como você chamou a atenção, da aproximação, né? Então, para quem está chegando agora, é importante procurar os professores, não é? Procurar os grupos de pesquisa, né? Como vocês todos que fizeram ou fazem parte do NEANF fizeram, né? Pode parecer uma coisa distante, vou falar com o professor sobre o grupo de pesquisa. Não, é conversar com o professor vai dizer qual é a hora da reunião, vai dizer para você ir lá, né? E se você gostar, você fica, se você não gostar, você não fica. Então, tentar quebrar um pouco essas dificuldades de relação, né? E dizer para todo mundo que a gente está realmente ansioso, né? Para que, claro, as atividades presenciais possam ser estabelecidas, desde que elas sejam, né, desde que nós consideremos coletivamente e a partir, né, de dispositivos que são seguros, né, como a ciência e como a percepção de especialistas, né, sobre o assunto, né, da pandemia em todos os sentidos, nos autorize a isso, né. Enquanto isso, a gente vai continuar tocando o nosso trabalho árduo, que continua sendo, né, e com outros desafios, que é, por exemplo, trabalhar de casa, misturar um pouco as esferas, sim, que elas nunca estão todas separadas, claro, mas que a pandemia impôs, claro que de maneira diferente, para diferentes grupos, para diferentes classes, né, e para diferentes pessoas, mas que a pandemia impôs uma série, né, de readequações, né, e a gente torce para que as pessoas consigam, dentro do possível, se cuidarem, né, e terem paciência, terem saúde mental, além da saúde física, para que a gente possa estabelecer nossas atividades plenamente em algum momento. Tá? O esforço de todos nós é nesse sentido. Só lembrando aqui, pessoal, para a gente encerrar, deixa eu ver só se tem mais alguma questão. Bom, eu queria só lembrar aqui, né, que o NEANF tem uma página, agora, já há algum tempo, alguns meses, no Instagram, né, que vocês podem acompanhar a nossa atividade profissional por lá também, né, as ações, e agora as ações online, claro, que cresceram, né, nesse momento, estão todas divulgadas por lá, né. Como eu mencionei aqui, o NEANF é um núcleo associado ao NCT e NEAC também, então nós apoiamos e somos apoiados também pelo Instituto em Niterói, e a gente, enfim, agradece, né, a todo mundo que pôde participar, todo mundo que apareceu aqui no chat. A professora Lucia Eiban apareceu aqui já no final, deu um oi, agradeço também imensamente a presença, os colegas, né, de outros departamentos de ensino, Departamento de Segurança Pública, Departamento de Antropologia, né, professora Glaucia, já falei aqui, nossa colega do Departamento de Ciências Sociais, as próprias Ciências Sociais, que eu não sei quem está fazendo, mas deve ser alguém, alguns dos nossos colegas, talvez o Cláudio Araújo, coordenador do bacharelado. Agradecer imensamente a presença. Esse é um programa inaugural, como eu falei, é uma série que o NEANF está produzindo, né, que vai ficar disponível online após a nossa exibição, e a gente quer, infelizmente, né, aqui chamar a atenção que o Bruno não pôde entrar por uma questão técnica, o Bruno Henrique, mas que ele logo, no nosso próximo programa, vai ser incorporado também e vai poder conversar aqui com a gente sobre a trajetória dele, enfim, sobre as agruras e sobre o sucesso também.
que é o que a gente quer compartilhar e, de alguma forma, comemorar, né? O sucesso profissional, né? E as boas perspectivas profissionais dos jovens ou velhos cientistas sociais que vos falam aqui. Tá bom? Muito obrigado, Luan, pela simpatia, pela clareza da exposição, tá bom? E até a próxima. Obrigado aos web espectadores e web espectadoras. A gente está aprendendo ainda aqui a fazer isso e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até, um abraço. Olha lá.